Tá vendo aí o vídeo? Vamos continuar assistindo. Olha o que ele fala mais, ó. Amado irmão, infelizmente, depois que a tua filha passou a exercer influência nas decisões da diretoria, não se prega mais contra os programas mundanos da TV, nem do rádio, e nem se prega contra as imoralidades da internet. Hoje, o mundanismo e a vaidade estão acabando com a igreja, principalmente depois que a sua filha postou na capa do CD dela, também no site da igreja, uma foto cheia de vaidade. Cabelo esticado, cara branca, cheia de maquilhagem. Hoje, cultos não têm mais o favor de antes. Depois que a sua filha começou a querer inibir a atuação do Espírito Santo de Deus, querendo proibir os cultos de revelações e permiti-los só uma vez por semana. Já nos proibiu de subir e orar no monte pelas almas e pelos ministérios. As sedes e as congregações estão se esvaziando rapidamente e muita gente saindo e enchendo os templos de outros ministérios, e hoje a igreja virou motivo de chacota e piadas. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: quando fala da proibição das revelações, porque a Igreja de Deus Amor trabalha com revelações. Quando eu comecei lá, eu era jovem, muito jovem, e tinha um teste para revelação. Hoje já não tem mais. Os pastores faziam teste para ver quem tinha o dom de verdade. Tá? E o dom das revelações, eu acredito, Deus revela. Até porque eu tenho um dom da revelação, eu tenho um dom da profecia. E uma igreja está na Bíblia. Paulo falou que uma igreja sem revelações, sem profetas, ela se corrompe. Porque a maior profecia é a palavra, tá? Mas tem os profetas que Deus entrega as revelações. Não estou dizendo que o culto tem que virar uma rotina de revelações, mas tem sim os profetas, as profetas de Deus, porque Deus sempre vai levantar profetas para falar com alguém, tá bom? Vamos continuar vendo. Então ela proibiu, até que subiu o monte. Até que os irmãos subiu o monte. Ela proibiu, porque a igreja que não ora, a igreja que não busca. Jesus ia para o monte. Se Jesus fosse dessa igreja, ele ia ter que ser disciplinado, porque Jesus ia para o Monte das Oliveiras direto. Jesus só vivia no monte. Se Jesus fosse da IPDA, ele ia ser disciplinado. Vamos continuar vendo o vídeo. Vamos lá. Hoje a sua filha se interessa mais em... Hoje a sua filha se interessa mais em proteger o dinheiro da igreja do que as almas que estão saindo. Ela nunca elabora projetos para melhorar a vida espiritual da igreja. E os que estão em circulares são fechadas para as pessoas não dizerem que as circulares só falam em dinheiro. Hoje, ela não tem amor, nem perdão, nem misericórdia, nem tolerância pelos fracos que pecam. Ela trata os obreiros como ladrões, bandidos desonestos, defraudadores, corruptos. Mas nunca vimos obreiros com rádios da igreja no nome deles, nunca vimos obreiros com carros importados e blindados, e nunca vimos obreiros comprar shopping com dinheiro da igreja, nunca vimos obreiros com firma de seguranças armados prestando serviço para a igreja, nem obreiros com empresa de limpeza prestando serviços para a igreja. Isso é muito grave e muito pesado. Grande denúncia. O que ele está falando é o seguinte, irmãos, é de praxe, porque eu fui de lá há 25 anos e eles falam que a gente rouba, que não sei o quê, nada provado. Eu tenho tudo gravado quando sai da Deus Amor, eu gravei tudo que eles falaram comigo lá na cena do Pompeu, eu tenho tudo arquivado, tenho tudo grampeado comigo. Por quê? Porque eu já sei com quem eu estou lidando. Estou lidando com um monte de matilha. Sabe o que é matilha? O dicionário do Aurélio, lá no dicionário, está dizendo assim, ó, bando de lobos. E eu já sabia que eles são lobãos, né? E lobinhas. A ganância pelo dinheiro faz a pessoa perder a razão espiritual. E sempre perguntando, irmão, tem alguma coisa? Não, pastor, não tem nada contra o senhor, só pode pregar, dar santa ceia, só pode congregar, até em outro lugar só pode dirigir igreja. Só que eu já estava saturado. Bom, eu não estou aqui querendo falar de mim.
E eles falam que a pessoa é ladrão. 25 anos que eu fiquei nessa igreja, irmão. Se você mandar investigar minha vida, é a mesma casa que eu moro. Tudo que eu tenho aqui construído, que eu fiz a minha casa aqui, muito suor aí, minha esposa, eu mesmo que fui fazendo, que não tinha dinheiro para pagar pedreiro. E diz que ele rouba a igreja. Eu trabalhei numa empresa 5 anos, irmão. Fui indenizado muito bem, graças a Deus. Com esse dinheiro eu fui construindo a minha casa, fui fazendo tudo na minha casa. Tenho tudo arquivado. Essa televisão aqui, ó, eu tenho documentação. Como que, irmão, tudo que eu tenho arquivado, tudo já pronto. Por quê? Porque eles gostam de incriminar pastores. Mas a casa deles caiu. Sabe por que caiu? Porque quem acusa que alguém é ladrão é mais ladrão. Você entendeu? Porque se você está sendo chamado de ladrão sem ser, aquele que está te chamando é pior. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Se eu fosse requerer o tempo que eu fiquei nessa igreja, o tempo que eu servi essa igreja, né, com Deus, com a minha família, o tempo que eu me desgastei nessa igreja, hoje eu estou com 46 anos de idade, se eu fosse correr atrás do meu direito, eu estava rico. Eu estava rico. Estou te falando que eu sei que eu estou falando. Era só abrir um processo, eles têm que me pagar tudo, honorário, os tempos que eu ficava dentro de igreja, os tempos que eu trabalhei, os tempos que eu subi favela, morro, correndo risco de morrer com a minha família, tomar tiro. Mas nada disso eu fiz, eu entreguei tudo na mão de Deus. Eu não tenho medo deles, tá? Eu tenho temor de Deus em tocar numa igreja santa. Mas como eles não respeitam os princípios da igreja, eles não sabem o que estão fazendo. Mas Deus está mostrando as claras agora. Vamos continuar assistindo aí. E outra coisa, meu carro é simples. Meu carro é simples. Se você vir aqui em casa, você vai ver. Meu carro, seu pastor, não é para mostrar que eu sou simples. É para mostrar a realidade. E outra coisa, meu carro não é blindado, não. Meu carro é de pessoas simples. Mas vai ver o carro deles. É com o dinheiro dos dizimistas que eles compraram esse carro, que eles têm, segurança que eles andam, empresas que eles montaram. São milionários, irmão. A igreja deu tudo para eles. Só que eles não querem que os pastores também sejam abençoados. Eles querem só para eles. E os membros, coitados, as ovelhas não entendem. Para eles, né, para os membros, eles são os santarrão, eles são, aí fica lá um monte de bobão tirando foto dela, batendo. A mulher é tão antipática que ela não fala com ninguém, ela passa pelo meio da igreja, não dá nem a parte do Senhor para ninguém, ela só dá a parte do Senhor para quem interessa a ela. E ele também é outro soberbo, Lorival. Irmãos, Deus falou em Pedro, tá? Nas cartas de Pedro, falou assim, ó, eu dou graça aos humildes e dou de cara com soberbo. A soberba não leva o nome a lugar nenhum. E nem a vingança precipitada, porque a vingança pertence a Deus. Vamos continuar aqui assistindo. Se você está gostando aí, deixa o seu like, deixa o seu joinha e se inscreva no canal, tá bom? Ser pesado. Os obreiros não podem ter gráfica, nem fornecer material para a igreja, mas só gente da família do irmão que pode. Então, por que nós obreiros, que somos ladrões e desonestos? O irmão sabia que todos os dias a igreja vem perdendo muitos membros e já é uma das igrejas no Brasil com maior número de dissidências. Entre os vários motivos se deve à atual política adotada pela sua filha na atual liderança da igreja. Não se empenham mais em alimentar espiritualmente seus membros, mas sim em proteger os dízimos e ofertas contra os fraudadores. Nas reuniões só se fala em dinheiro, demonstrando que não estão preocupados com as necessidades espirituais de ninguém. E os sintomas dessa falência são visíveis. É só o irmão ver o êxodo de membros que migram todos os dias para outras igrejas, as constantes renúncias e dissidências. E isso tem acontecido quase que diariamente. Mas os que mais contribuem para isso se resumem em algumas razões abaixo. Deixa eu falar só uma coisa aqui. Quando ele fala que os membros estão saindo, preste atenção, ovelha não precisa de cerca, tá? Não precisa. Ovelha ela se mantém ali no ministério, mas eles fazem uma cerca, eles fazem um terror psicológico, entendeu? Mas a preocupação deles não é mais com as ovelhas, a preocupação deles é com o cofre da igreja. Porque mandar lacrar um cofre, irmão, tem que ter muita coisa no coração, de maldade, de malícia, entendeu?
E eles sabem que o relatório tem que ser mantido. Por exemplo, se pegar uma sede que entra 100 mil reais, o dirigente não é maluco de tocar nos 100 mil reais que entra nisso. Se ele for doido de tocar naquele dinheiro, eles vão saber, porque eles sabem quando o obreiro é bom é pela ficha, não é nem pelas almas. Eles não estão preocupados com os membros, com as ovelhas, estão preocupados com o relatório. Tanto é que ela paga as mulheres para ir todo mês abrir o cofre das igrejas. Eles pagam. Mas tem muitos pastores que não recebem salário, tem muitas dirigentes que não recebem salário, entra bastante dinheiro na igreja e eles são fiéis, manda tudinho. E mesmo assim há uma desconfiança que aquele irmão está roubando. Irmão, pelo amor de Deus, gente, vocês estão muito preocupados com o dinheiro da igreja, vai se preocupar com as almas. Então aquelas ovelhas veem que não tem mais pastor, não tem mais aqueles irmãos que pregam e oram por revelação, que é o costume da igreja lá, da Deus Amor. Então eles vão para outro lugar, não estão assistindo, não tem mais alimento, eles não estão pregando mais aquela palavra, entendeu? Ovelha tem que ter pastos verdejantes. Capim está seco, a ovelha vai procurar capim verdejante. E não vem querer criticar os pastores que estão saindo, não, porque vocês estão pisando nos pastores, estão pisando nas irmãs dirigentes, estão pisando em muita gente. Só fica aí no sistema quem quer, só fica embaixo das suas regras quem gosta de regras. Regras malditas, porque essa regra não é de Deus não, essa regra é do diabo, tá? Deus não faz isso não, essa é a regra do anticristo, isso é a regra da liderança mundial, querer governar tudo sozinho, querer fazer tudo sozinho. Quem está por trás disso é o diabo, não é Deus. Deus não habita nessas coisas, tá? A palavra de Deus fala que nós temos que amar o próximo, cuidar das ovelhas, tratar bem aqueles que nos perseguem, nos maltratam. Isso está lá em Mateus 5,44, tá? Orar por aqueles que vos perseguem, vos maltratam. Eu estou orando por vocês. Eu estou 4 anos orando por vocês, tá? E até esses irmãos aí que diziam que eram meus amigos, né? Os dirigentes aí que são tudo falso, muitos são falsos, estão até hoje no poder só por causa do dinheiro, corruptos, são corruptos, tá? Quer saber que eles são corruptos? Tira eles, para tu ver se eles ficam almoçados, né? Então eles, né, ficam lá fazendo esqueminha lá deles lá para lá, e a igreja vai remando, né? Sem remo, mas vai. Mas Jesus é com essa obra ainda. Eu acredito que vai haver uma revolução nessa igreja. Eu acredito que Deus vai levantar alguém para começar a botar para funcionar a doutrina. O que é a doutrina? Que está no regulamento da igreja, tem que voltar, porque se foi aprovado no céu, como é que está sendo desaprovado na terra? Muitas coisas desconcordo, como proibir pandeiro, proibir bateria, né? Isso aí eu desconcordo. A Bíblia fala, louvai o Senhor, Salmo 150, louvai o Senhor com todos os instrumentos da terra. Então a gente tem que louvar o Senhor, ou não? Com todos os instrumentos. Então, quando a gente está louvando a Deus, a música é para Deus, o louvor é para Deus. Vamos continuar assistindo aqui, para não ficar longo. Vamos lá, deixa seu like, seu joinha, vamos lá, vamos junto. Se inscreva aí no canal se puder também. Foi depois que o irmão passou a permitir a influência da sua filha na diretoria, foi então que começou a imperar a diretoria imposta por ela no seio da igreja, adotando uma liderança cheia de arrogância, demonstrando ser prepotente, intolerante, rancorosa, perseguidoras de obreiros que foram levantados pelo pastor Sérgio ou pelo irmão Daniel. Ela guarda mágoa, rancor de alguns obreiros e até mesmo dos irmãos dela. Depois que ela começou a introduzir mulheres como orientadoras para serem facilmente manipuladas por ela, ela começou a destruir a autoestima dos que ainda restavam, com ameaças de exclusão, corte salarial, de discipliná-los. Foi aí que começou a queda espiritual da igreja e a cegueira espiritual dela e a sede pelo dinheiro da igreja, tanto que ela começou a lei dos lacres de cofres, proteção excessiva aos dízimos e ofertas do povo. Isso aí que ele está falando rapidamente aqui, irmãos. O Daniel Miranda, quando eu fiz a prova ao diaconato, eu fiz primeiro uma prova no Rio de Janeiro, na Senador Pompeu, eu mais um monte de obreiro. Graças a Deus eu passei. Eu passei na escrita, eu passei, né, nas perguntas. Não é para dizer que eu sou o bambambam, mas eu passei. Foi uma prova e não foi fácil. Eu passei, muitos pastores passaram, alguns foram reprovados, infelizmente, né?
E o Daniel Miranda, eu não tenho o que falar dele. Eu não tenho o que falar do Daniel Miranda, porque para mim, ele que tinha que assumir essa igreja. Para mim, ele tinha que assumir. Eu não sei por que o Daniel Miranda não assume essa obra. Parece que é uma guerra ali, que um sabe o podre do outro, e acaba aí a igreja perecendo. Porque não tem alimento na igreja. O que é alimento espiritual? A igreja acaba perecendo. Então, o que acontece? Ela, quando assumiu, ela começou a perseguir os obreiros, que era da época do Sérgio Sora, né, que era o ex-genro do missionário, que casou com a Leia, e são divorciados, separados. Hoje o pastor Sérgio Sora tem outra mulher, a Leia eu não sei. A Leia eu não sei como é que ela vive, né, com quem está, também não quero saber, não me pertence. E o que acontece? Dessa época para cá, ela começou a tirar todos os obreiros do Sérgio Sora, porque elas tinham uma guerra com o Sérgio Sora. Existia uma batalha contra o Sérgio Sora, eles nunca se deram, porque o Lorival sempre perseguiu. Pelo que eu ficava sabendo no ministério, que o Lorival não batia de frente com o Sérgio Sora, nem a Débora, tá? Isso aí foi o que eu fiquei sabendo dentro do ministério. Não estou afirmando também, tá? Não estou afirmando. Então, o que acontece? Ela começou a perseguir. Quando ela começou a perseguir os obreiros, da época de Sérgio Sora, ela começou a tirar do Daniel. Eu fiz prova em São Paulo também, passei no Rio e fui encaminhado para São Paulo. Chegou em São Paulo, eram cerca de 23 respostas que tinha que acertar. Se não me falha a memória, era cerca de 26 escritas, perguntas, e tinha que escrever também. Eu passei na escrita, eu passei nas perguntas e, graças a Deus, fui separado ao cargo de diaconato. E o pastor Humberto Ramos chegou a dizer na sala para a gente, quem tem mais de 20 anos aqui de pastor, de igreja, pode se considerar um diácono pastor, porque a Deus Amor não separa mais pastores. Por quê? Estava tendo muito processo na igreja, pessoas que estavam saindo, colocando a igreja na justiça. Então, irmãos, é uma série de coisas, a igreja virou uma bagunça total, depois que a Débora assumiu, virou uma bagunça muito grande a igreja. Eles não têm noção do que está acontecendo, parece. Parece que eles não têm noção, mas vamos continuar assistindo aí o que está acontecendo. Vamos lá. Ela começou a lei das exclusões e em seguida as perseguições dela aos homens de Deus e a ganância pelo dinheiro da igreja ao introduzir mulheres como responsáveis financeiras, mulheres como dirigentes nos lugares dos pastores, como a alegação de que as mulheres são as mais fiéis, contrariando a palavra de Deus, pois em uma reunião a sua filha disse: temos que arrancar da igreja estes obreiros velhos. Abre parênteses. Ela quis dizer obreiros antigos, fechar parênteses, mas todos sabem que isto é pretexto dela para que as irmãs sejam mais facilmente manipuladas por ela. Você viu aí? Temos que arrancar os obreiros velhos. É como se a gente fosse cachorro para ela. E as almas que a gente ganhou lá para Jesus? Como é que fica, hein, dona Débora? E as almas que os pastores da África, de Moçambique, dos outros países, Guiné-Bissau, aqui do Rio de Janeiro, de outras favelas, de outros municípios, você trata os obreiros dessa forma? Olha, da mesma forma que você trata o seu semelhante, você vai ser tratada. A Bíblia fala sobre isso. Tá? Você não tem amor. Se você tivesse amor pelas almas, principalmente pelas dos pastores, você teria um ministério abençoado por Deus. Outra coisa, quem disse que mulher é mais fiel do que homem? Aonde está isso na tua mentalidade? Você implantou esse sistema para você ficar milionária, a igreja está milionária, mas Deus vai cobrar, já está cobrando. Vamos continuar assistindo o vídeo, irmão, porque já está me dando coceira, tá? Não é de raiva, é de ver tanta coisa aí, tanta coisa. Se inscreve no canal, se inscreve aí que a vitória é grande, viu? Ajude o canal a divulgar a palavra de Deus, é o canal falando a verdade. Vamos continuar assistindo o varão aí que está revelando as verdades dessa carta aí. Não fica só nas minhas palavras não, fica na palavra dele também. Vamos lá. Nós sabemos que tudo que passa dentro e fora deste prédio é que o irmão se encontra todos os dias. Daí de dentro, tudo parece ser mil maravilhas aqui fora, mas a diretoria não enxerga a multidão que está saindo da igreja. A diretoria não enxerga a frieza espiritual que entrou no ministério e ultimamente só enxergam